Salmo 34, verso 4, diz assim: Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Perceba como esse salmo é bem direto? Davi, ele não diz aqui, eu pensei em buscar a Deus, eu lembrei que eu preciso buscar a Deus. Porque buscar é um verbo, exige movimento, ação. Buscar exige intenção. Aquilo que você busca, o cérebro começa a amplificar. Se você busca perigo, ele encontra. Se você busca problema, ele aumenta. Mas como assim? Eu não busco perigo, eu não busco problema. Às vezes a gente faz isso sem perceber. Você busca medo e ele vai confirmar. Mas quando você busca Deus, você muda o foco da sua mente. Você sai do modo de ameaça, você entra no modo de descanso. Isso é neurocientífico mesmo. Isso não é só espiritual, é biológico. Acontece dentro do nosso cérebro. Se a gente faz exames de ressonância magnética, a gente vê essas áreas sendo ativadas. Quando você permanece só nos medos, o cérebro ele ativa o sistema de alerta o tempo todo. E isso tem um nome, é na amígdala cerebral. O coração ele vai acelerar, a respiração vai ficar curta, o corpo ele entra em tensão e a mente ela vai criando cenários. Mas quando você busca a Deus de forma intencional, algo vai mudar dentro de você. A sua respiração passa a desacelerar, o seu corpo ele começa a relaxar e o cérebro entende que existe segurança. E então o seu corpo também vai começar a ficar mais tranquilo, relaxado. A mente ela vai começando a reorganizar os pensamentos a partir do que você foca. E Davi ele descobriu isso. Ele estava cercado de medo, mas ele não ficou parado dentro desse medo. Ele fez uma ação, ele buscou o Senhor. O que isso significa? Que ele decidiu sair daquele ciclo mental de medo, né? Que a gente passa dias e meses e até anos remoendo aquilo, alimentando aquilo. E olha só o que ele diz depois. Ele me respondeu. Isso é lindo, porque isso não é teoria, gente, isso é prática. A prática de buscar e a prática de Deus responder. Não é busquei e tentei me acalmar. Não é buscar e esquecer. Não. Busquei e Ele me respondeu. A resposta de Deus nem sempre é uma voz que você vai ouvir, né? Quase sempre não vai ser assim. Muitas vezes é uma paz que chega. Já sentiu? Uma clareza que vem assim do nada. Um pensamento que começa a se organizar e tudo fazer sentido, uma confiança, uma força, um ânimo que você tem. Você começa a perceber que não está sozinha, que Deus está aqui do seu lado, presente, que existe cuidado. E aí vem a parte mais linda e mais profunda para mim nesse versículo. Ele diz assim: livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos, não foram só de alguns, de todos os problemas. Diz que livrou de todos os temores. Isso é muito importante, porque às vezes o que mais nos prende não é o que está acontecendo ao nosso redor, é o que está acontecendo dentro de nós, os nossos temores, às vezes coisas que nem estão acontecendo do lado de fora. É o medo do futuro, é o medo de dar errado, é o medo de não conseguir, o medo de perder uma pessoa que a gente ama, o medo de não dar conta de fazer o que é da nossa responsabilidade. E o medo, ele vai paralisar. O medo, ele faz o cérebro entrar em repetição. Você pensa na mesma coisa 1000 vezes. Você imagina cenários. Você sente no corpo reagindo com as emoções. Você fica cansada de não ter feito nada. Mas Davi diz: quando eu busquei o Senhor, algo aconteceu. Os temores, eles desapareceram. Eles perderam a força.
Talvez a situação não tenha mudado na mesma hora que ele pediu e clamou, que ele leu, que ele buscou. E quando o coração muda, a forma de enfrentar muda. Isso é muito prático. E Deus vai fazendo de uma forma sobrenatural, que você vai percebendo ao longo do seu dia, enquanto você faz o que você precisa fazer. Então, buscar a Deus não é nada complicado nem distante. É parar um minuto, é respirar fundo, é direcionar o pensamento, é dizer: Senhor, eu estou com medo, mas eu estou te buscando agora. É ler esse versículo devagar, é repetir uma verdade, é orar com sinceridade. Nem que você leia esse versículo até você entender isso dentro de você. Isso vai reorganizar a sua mente. E aí você vai passar por próximo depois que a sua mente se organizar. E Davi, ele está mostrando um caminho simples. Olha só, quanta preciosidade em um versículo só. A palavra de hoje é: busque. Não espere o medo passar sozinho. Não espere a ansiedade desaparecer. Não espere as circunstâncias mudarem. Busque. É uma ação. Mesmo com o coração acelerado, mesmo com dúvidas, mesmo cansada, porque essa é a realidade do ser humano. É assim que nós devemos buscar. Busque. Porque quando você busca, você muda o foco, lembra? Quando o foco muda, o seu cérebro muda. E quando o cérebro muda, o corpo muda. A vida muda. E quando o corpo muda, o coração, que faz parte do corpo, ele encontra paz. Ele desacelera. Talvez hoje você esteja buscando algo específico, algo que você nem contou para ninguém, alguma coisa que fica voltando na sua mente, no seu coração o tempo todo, aquela coisa que tira a sua paz. E esse versículo é para você, então. Não lute sozinha, não lute sozinho, por favor. Contra o medo, a gente busca o Senhor. Agora mesmo você pode fazer isso. Respira fundo comigo. Muito bom respirar fundo, né? E diga no seu coração: Senhor, eu te busco agora, no meio dos meus medos, no meio da minha ansiedade, no meio dos meus pensamentos. E permanece assim alguns segundos. Permanece pensando nisso alguns segundos. E Deus vai te responder. Talvez já esteja respondendo agora. Às vezes com paz, às vezes com clareza, às vezes com descanso, às vezes com essa jornada, Ele responde. E aos poucos, os temores perdem a força. Não é porque você é forte, mas é porque você não está sozinha. Esse versículo é outro convite hoje para a gente. Convite deste dia. Não alimente o medo. Busque o Senhor e deixe Deus cuidar do que está dentro de você. E amanhã a gente continua. Nós vamos caminhar juntos para o versículo 5 do Salmo 34. Eu estou animada. E você? Até lá!